Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, escrito por Esdras, capítulo 20, do verso 14 em diante. Vamos ler alguns versos, o texto é muito longo, mas o que for possível, dentro do tempo que nos é cabível, vamos estar buscando orientações pelo poder do Espírito Santo em sua palavra para as nossas vidas. Segundo livro do Crônicas, capítulo 20, do verso 14 em diante. Então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, descendente de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram diante do Senhor para o adorarem. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te louvamos por esta palavra, te louvamos, meu Deus, por essa palavra que orienta, que consola, que conforta, que nos exorta, Senhor Jesus Cristo. O Senhor está no controle, Tu és Deus Todo-Poderoso, nada foge ao Teu conhecimento, à Tua onipresença, Tua onisciência, meu Deus. Tu sabes dos inimigos que lutam contra nós, Tu conheces os planos que estão sendo tramados em lugares fechados. Senhor Jesus Cristo, Tu és o Deus que perscruta todas as consciências, Teus olhos estão sobre todos os moradores da terra. Senhor Jesus Cristo, visita o nosso interior neste momento. Vai expurgando, Pai Santo, do nosso viver, nos tornando santificados, consagrados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fortifica a nossa consciência com esta palavra, para acreditarmos que o Senhor está conosco. Estamos à sombra e à proteção do Altíssimo. Confiamos na cerca de fogo que está sobre as nossas vidas. Confiamos que a nossa eleição está confirmada pela confiança e pela obediência que temos à Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as forças opositoras das trevas, que o inimigo do Evangelho sejam desbaratados nessa manhã, afastados pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te clamo, ó Santo Espírito, usa-me como Tu usaste Jaziel, Pai Santo, nesta manhã, para falar e pregar a Tua palavra, para orientar o Teu povo, para trazer mensagem nesta plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te suplicamos nessa manhã, fala conosco, Pai. E assim, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. O Salmo 50, 23, assim nos diz: quem quer que ofereça louvor me glorifica, e aquele que ordena a sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que me ordena os seus caminhos, eu mostrarei a minha salvação. Em outras versões assim afirma. O Senhor promete em sua palavra: aqueles que bem ordenam a sua vida,
que têm alegria em obedecer, que se esforçam em optar pela obediência, estão oferecendo um sacrifício de louvor, seja no sofrimento, seja nas dores da traição, contraindo ali consequências da injustiça deste mundo corrompido. Se você se alegra, se esforça em obedecer, o Senhor promete que mostrará a sua salvação, que já nos foi conquistada por Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Quem não conhece o texto, 2 Crônicas 20, onde nos traz ali um trecho, um fragmento da grande experiência que o rei Josafá teve diante das ameaças de inimigos que podia-se pensar que estavam desbaratados, submetidos a impostos e morrendo de inveja pelo crescimento financeiro, econômico, pelo crescimento espiritual, por tornar a Judéia, de certa forma, um resplendor, um refletor, uma vitrine de conquistas e de sucesso pela presença do Senhor. Veja que Josafá, antes de receber um grande livramento, que nós assim vemos a profecia de Jaziel, nós vemos que ele plantou alguns alicerces muito importantes que são necessários para a nossa vida. Se queremos vivenciar os milagres de Deus, as experiências de Deus, nós temos que plantar alicerces. Não que você, se estiver no momento difícil, colhendo consequências do pecado, você também não possa alcançar um livramento de Deus. Nós vemos que o criminoso ao lado do Senhor Jesus Cristo na cruz invocou o nome do Senhor Jesus Cristo, acreditou que ele tinha um reino, e naquele mesmo dia, instantes depois ao falecimento, ele estaria com o Senhor Jesus Cristo no paraíso, no seio de Abraão. Veja que esse criminoso provou porque invocou ao Senhor. Mas Josafá, ele planta alicerces porque ele vai ser uma referencial entre os reis de Judá, entre os reis de Israel. O tetraneto de Davi iria trazer grandes lembranças aos salmos, às experiências dos seus tetravós, Davi e Salomão. E quando ele se viu na aflição, ele recorreu a estes salmos. Ele recorreu ao que seu bisavô falou em 2 Reis, capítulo 8, do verso 22 em diante. O discurso é muito longo. Ele recorre ao discurso de Salomão, que foi inspirado pelo Espírito Santo, e ele recebe o livramento. Ele recebe a salvação. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 17, do verso 2 em diante, veja que ele toma algumas ações minuciosas, estratégicas para a sua vida em tempo de paz, no início de seu governo, que consolidam fundamentos para que possam sustentá-lo em momentos difíceis. Veja no versos 17, 2 de 2 Crônicas. Pôs tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, a que seu pai Asa tinha tomado. Olha que interessante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes no dia mau. Paulo nos orienta a tomar toda a armadura de Deus, todos os componentes, para que quando chegue o dia mau você possa permanecer de pé, munido desta armadura. Seus componentes são essenciais para nos livrar dos dados inflamados do maligno, das armadilhas, dos ataques que às vezes aparecem espontâneos, em momentos que não esperamos. Momentos inesperados aparecem ataques e nós precisamos estar, como ele aqui, investindo em guarnições, investindo no aparelho militar. Quem quiser a paz tem que se preparar para a guerra. Assim dizia um economista conservador. Temos que estar nos preparando para os dias difíceis, porque quanto mais crescemos economicamente, mais aumenta o nosso poder. A inveja dos rivais, da concorrência, aumenta. E eles tentam nos atacar, tentam nos derrubar, tentam jogar casca de banana, nos difamam, nos caluniam, querem nos ver no chão, oprimidos, caídos e não levantando mais. Veja que ele faz também aqui,
ele investe nas cidades que o seu pai conquistou. Veja como ele valoriza a herança do seu pai. Temos que valorizar as conquistas que os nossos pais. Temos que ser conservadores, temos que preservar o legado da palavra, da cultura judaico-cristã em nossas vidas, em nossas famílias. Veja no verso 17:3, o Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Baalins. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Ele amava ao Deus do seu pai Davi, e ele não tinha outros deuses. Isso é muito importante. O Espírito em que vós habita sente ciúmes. O Espírito de Jesus Cristo, Santo Consolador, sente ciúme quando você começa a colocar em sua consciência outros espíritos obsessivos, outras obsessões, deuses materiais construídos por homens, idolatrar pessoas do entretenimento e tantas outras coisas que muitas vezes tomam o tempo da tua vida, tomam grande espaço na sua vida, e você deixa o Espírito do Altíssimo de lado. Ele tem ciúmes, o Espírito Santo. Ele quer exclusividade no teu coração. E Josafá foi bem sucedido, porque ele plantou esse alicerce, seguir os caminhos. Não adorou Baal, não buscou atalho financeiro, não foi amante da riqueza, para ali se corromper com deuses que têm atalhos de prosperidade. Veja no verso 17:4. Ao contrário, buscou ao Deus do seu antepassado e andou nos seus caminhos e não nas obras de Israel. Veja que os irmãos dos outros clãs que formavam a nação de Israel, com a capital em Samaria, já haviam se corrompido, já haviam ficado pelo meio do caminho, porque adoraram os deuses pagãos dos cananeus. E isso eles já haviam sido deixados de lado, seriam derrotados, porque Deus se afastou deles. Veja no verso 5, por isso o Senhor confirmou o reino em sua mão, e todo Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória. E prosperou não somente financeiro, porque resolveu adorar ao Senhor, recebeu presentes, né? O rei teve glória e fama e presentes, todos queriam fazer acordo de paz. Isso lembra o seu avô Salomão. Os reis vinham de regiões distantes trazer presentes para Salomão, porque ele agradava a Deus e Deus lhe concedeu sabedoria para administrar uma nação tão próspera. Veja no verso 17:6. E seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altares e as colunas e os postes ídolos, derrubou os altares, derrubou os símbolos dos deuses fálicos, tudo aquilo que desagradava a Deus e ofendia a Deus, ele foi expurgando, foi retirando. Dentro do que foi possível no seu governo, ele eliminou esses postes ídolos, eliminou as idolatrias. Bem assim como nós, não só fazemos isso na ceia do Senhor, mas todos os dias devemos fazer uma varredura em nossas consciências e assim expurgarmos aquilo que entristece a Deus, seja no falar, no olhar, no ouvir, no praticar, seja no lutar para não sermos reincidentes nas práticas que entristecem ao Senhor. Por isso temos que buscar o Espírito Santo. A presença do Espírito aumenta a nossa sensibilidade e ele toca em nossas consciências para que nós não venhamos a ser praticantes daquilo que entristece a Deus. O Espírito que vós habita sente ciúmes. Veja no verso 17:7. No terceiro ano de seu reinado ele enviou os seus chefes Beniail, Obadias, Zacarias, Netael, Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas, Semaias, Netanias, Ebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobadonias, e com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jorão, eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre os povos. Veja a gestão da educação. Por que se tornou uma potência? Por que os inimigos tinham inveja? Porque ele buscou seguir o concerto, a lei de Moisés. E a lei de Moisés ela é bem clara na sua condicional. Se eles fossem devotos, dedicados, zelosos em obedecer à lei,
eles colheriam as consequências dessa obediência, que era a prosperidade, a riqueza. Deus abençoaria o gado, Deus abençoaria a lavoura, Deus protegeria o seu povo das incursões e da inveja dos inimigos. Não pense que trabalhos para destruição de vida de pessoas existem só nos dias de hoje. Não, já vem daquela época. As tradições malignas estão aí sendo reproduzidas por grupos religiosos que invejam o crescimento do povo de Deus. Veja como Israel prospera até os dias de hoje. Para fechar nesse capítulo 17, rapidamente veja o verso 10. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. Como é bom estar sob a presença do Senhor. Bendita é a nação cujo rei é o Senhor. Quando o Senhor está verdadeiramente a proteger o seu povo, o inimigo tenta de diversas formas, como tentou sobre a vida de Israel, mas nunca conseguiu o seu intento, destruir o povo de Deus. Veja Apocalipse capítulo 12, que o dragão teve por intenção destruir o plano de salvação, que a ser representada ali por aquela mulher, que representa Israel, que da tribo de Judá vai gerar o Messias, o Filho eterno de Deus. E aí veja que o dragão tenta destruir o filho, tenta destruir os seguidores da mulher, e ele não consegue nem conseguirá, porque o Senhor guarda os seus filhos na tribulação, guarda os seus testemunhas nas fornalhas, pode utilizar o que for, não vai conseguir derrotar o povo de Deus. Tendo em base esses fundamentos, essas boas práticas, esses procedimentos corretos, debaixo da orientação da lei de Moisés, e sobre o aval dos profetas, dos porta-vozes, dos educadores que estavam construindo o conhecimento, a nação estava forte. Meu povo padeceu por falta de conhecimento. As 10 tribos do norte, capital Samaria em Israel, padeceram por falta de conhecimento, assim disse Oséias no capítulo 6. Agora a nação de Judá não, estava crescendo e prosseguindo no conhecimento, estavam sendo fortalecidos. Quer poder? Busque o conhecimento da palavra de Deus e você vai proceder bem. E você vai glorificar o Senhor Jesus Cristo até no teu último suspiro de vida. Você vai estar testificando que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí vemos no capítulo 20, no verso 1, nós vemos que os inimigos ao derredor esperavam o momento exato, mas não tinham força. Olhavam o crescimento dos seus parentes, pois moabitas, amonitas e de certa forma os meunitas, os da montanha de Seir, eram, entre aspas, os filhos de Esaú, que disputava, tinha inveja do irmão Jacó, Israel. Então veja que moabitas, amonitas e os meunitas, que eram os da montanha de Seir, que eram os filhos de Esaú, sentiam muita inveja da prosperidade, do crescimento de Judá, da Judéia, e eles esperavam o momento. E aí vemos que com certeza ali enviaram mensageiros, e ali formaram uma coalizão, se organizaram entre eles. Esses povos iníquos, esses povos imundos, adoradores de ídolos pagãos, de deuses pagãos, viviam da pilhagem, viviam do furto, do roubo, muito produto de roubo. Eram povos realmente muito maus, afastados de Deus. Tiveram oportunidade de conhecer o Deus de Israel, mas viviam afastados, simplesmente olhando Judá crescendo, prosperando, e ali esperando um momento. Como eu disse, formaram esta coalizão e ali se organizaram com os filhos de Edom. Veja que no verso 2 dá o destaque: uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te. Estão em Azazon Tamar, que é En-Gedi. Ou seja, os filhos de Esaú tinham muita inveja, os filhos de Esaú, do povo de Deus. E ali com certeza eram os mais cobiçosos de tomar a terra, tomar a conquista, tomar a terra que havia sido demarcada por Abraão, conquistada palmo a palmo por grandes juízes e por efetivamente Davi. Veja isso,
Isso fica bem claro no verso 11. Vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da tua herança, que nos fizeste herdar. Veja que a intenção de Amonitas, Moabitas e os filhos de Esaú, os Edomitas, é a mesma intenção de muitos radicais verdinhos nos dias de hoje. Já tomaram ali o monte da adoração, Moriá, onde o Senhor fez referência no templo de Salomão. Já tomaram ali e agora querem destruir por completo o povo de Deus. Eles queriam tomar toda a terra que é do povo de Deus, que Deus determinou. Lá em Gênesis 15 já havia determinação que essa terra pertence ao povo de Deus. Deus prometeu por herança eterna a Abraão e a sua descendência. Eles querem a tua herança. Quando trazemos como aplicação prática para as nossas vidas, vemos que o inimigo quer tomar as nossas conquistas. Quanto trabalhamos, quanto lutamos para chegarmos em níveis espirituais, em posições eclesiásticas, na posição de ter filhos, na posição de exercer uma função dentro de uma empresa. O inimigo quer destruir o teu testemunho, quer abalar a tua vida, quer desacreditar a você. E ele vai utilizar parentes próximos às vezes. Veja que os filhos de Amon e de Moabe tinham um grau de parentesco. Eles eram filhos lá de Ló, que era o sobrinho de Abraão. Esaú, os Edomitas, era irmão de Jacó. Então veja que muitas vezes as batalhas daqueles que querem tirar as nossas conquistas procedem de pessoas próximas a nós. Quando também observamos nas cartas paulinas, vemos que Paulo fala toda sorte de aflição que ele passou, e ele descreve lá muitas vezes entre falsos irmãos. Alguns que começam até ao lado do apóstolo Paulo ali, fazendo a obra missionária, e de repente pervertem essa doutrina e saem pregando, amando o mundo e o que ele oferece. Pervertidos. Veja o juízo de Deus hoje sobre certas lideranças que estão caindo porque já se perverteram, abandonaram essa doutrina. Veja se isso não é, de certa forma, a influência do diabo contra grandes denominações. Querem desconfigurar, descaracterizar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo ela se parecer com um local de entretenimento e não uma casa de adoração. Veja que nós vamos ver aí depois um texto, talvez não dê tempo de falar, mas a gente vai ver que os sacerdotes, quando saem para realizar ali, para ir para a grande batalha à frente do exército, eles se consagram e vestem vestes de adoração. Veja nos dias de hoje algumas vestes de algumas pessoas que estão adorando aí. Tem até um mastro daquela dança de cabaré dentro da igreja, polidense. Uma pessoa lá, um rapaz alegre lá, todo colorido, né? Tem desvio de conduta, fazendo uma dança dentro do templo de uma igreja reformada. Veja, pastores com anelzinho preto, anel de tucum, né? Dizendo que são pastores, fica ali pregando o amor, justiça social. Pervertidos, pervertidos. Doutrina de engodo. Veja aqui que a tônica desta vitória de Josafá sobre os seus inimigos foi a adoração perfeita. Deus se agradou dessa adoração. E como Deus já sabe tudo, nada pega Deus de surpresa. Deus amou essa adoração. E enquanto eles adoravam, os inimigos foram desbaratados e mataram-se uns aos outros. Veja que a notícia chega ao rei Josafá dizendo: os moabitas, amonitas, meunitas vêm contra ti, vêm contra a nação, vêm para nos pilhar, vêm para roubar a nossa terra. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Veja a atitude de Josafá. No verso 3, então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor e convocou jejum em todo o Judá. É assim que muitas vezes acontece. As igrejas ficam mais cheias, os cultos de oração começam a ter mais membros, quando vemos pessoas passando por luta, passando por dificuldade. Porque quando estamos bem, quando estamos com um bom automóvel na garagem, a conta bancária está estabilizada, não temos dívidas, passamos a usufruir, comprar mais bens materiais.
comprar bens até sobra, a gente começa até a desperdiçar. Mas quando vem o dia difícil, o dia mau, começamos a gastar dinheiro com remédio, começamos a perder muito tempo, dedicar muito tempo a pensar nos problemas e não encontramos soluções. Quando temos causa na justiça e tantos outros problemas, o que acontece? Nós vemos que não temos competência. Para onde mais poderemos ir se só tu tens a palavra de vida eterna? Se o nosso Deus não determinar ao nosso favor, se Ele não tomar a nossa causa, se Ele, como médico dos médicos, não atuar e não abençoar os procedimentos, estamos derrotados, estaremos derrotados. Veja que ele busca a vontade de Deus quando o inimigo ameaça. Ele viu que havia uma coalizão de inimigos bem conhecidos, inimigos que o seu pai, que seu avô havia derrotado. Ele mede, ele mensura. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que o sábio, antes de ir para a batalha, ele computa o quantos soldados ele vai enfrentar e o seu poder bélico. Sábio é aquele que, quando vai construir uma edificação, computa o quanto vai gastar. Ele faz projetos para saber o quanto vai gastar. Então aqui ele propõe o quê? Ele mensurou o tamanho do inimigo, as dimensões do inimigo, e ele teve medo. Nós vemos no capítulo 17 que ele montou guarnições, ele investiu no aparelho militar de Judá, mas ele viu que eram menos soldados diante do contingente de soldados inimigos, e ele teve medo, mas ele buscou no Todo-Poderoso. Ele viu o tamanho do Golias, ele viu o tamanho do gigante, ele viu os anaquins, e aí ele buscou o que é maior de todos, que era o seu Deus, o Deus do seu pai Davi. E com certeza veio a tônica, ele foi lá nas crônicas, foi lá pegar o livro de Samuel, foi lá e renovou todos os escritos das vitórias de Deus, concedendo vitória ao seu avô nas batalhas, como o Senhor o protegeu, como deu vitória. Louvado seja o Senhor. Ele passou a buscar a força do Todo-Poderoso, e ele convocou isso em jejum. Muitas vezes com muito barulho, com muitas dificuldades, às vezes no problema, a nossa adrenalina sobe e nós não conseguimos raciocinar muito bem. Há uma necessidade de buscarmos o silêncio e a humilhação do jejum para amortizar a nossa carne, amortecer a nossa carne, e nós buscarmos a vontade de Deus. Em meio ao jejum, à consagração, dizendo não às alegrias, ao entretenimento, ao consumismo, às comidas, aos manjares, e nos abstendo de comer comida, de alimento, nós vamos descobrir a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensina isso quando o próprio Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, imbatível, mas agora num corpo humano, é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele passa 40 dias em jejum, e ali no esvaziamento ele consolida diante de Satanás que ele está preparado como Filho de Deus para derrotar Satanás. Para isso se manifestou o Filho de Deus em carne, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. É no jejum, é na consagração que a palavra de Deus nos fortalece em nossas fraquezas. Na nossa humilhação, a palavra de Deus vai nos fortalecendo. Veja no verso 4, Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor. Veja que a liderança que se humilha, a liderança que dá exemplo, a liderança que serve de referencial, estimula o povo, estimula as ovelhas. O pastor da Presbiteriana Rival, ele fala algo muito interessante. Quando o pastor senta, quando o pastor está de pé, a ovelha dorme. Se o pastor senta e dorme, aí fica difícil. Como ficarão as ovelhas, né? As ovelhas muitas vezes ali aguardavam, sossegam tranquilamente debaixo da proteção
do pastor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante observarmos isso, que a referência do rei Josafá nessa situação levou o povo a buscar ao Senhor. Veja, vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem ao Senhor. Veja que as cidades também, as cidades menores que estavam sobre a jurisprudência de Jerusalém, de Judá, viram a quantidade dos inimigos, vieram participar daquele momento de adoração. Era muito importante munir forças, o povo de Deus nos quatro cantos da terra, diante deste momento de perplexidade, onde o inimigo ameaça destruir a cultura judaico-cristã, os povos se unirem em jejum, em oração, em consagração. Senhor Jesus Cristo, nos dá o livramento nessa manhã, afasta daqui todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem piedade, Senhor Jesus Cristo, te suplicamos. Veja no verso 5, Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo. Veja aqui a referência de Josafá promovendo uma consagração em jejum, buscando respostas, buscando agradar a Deus, buscando em humilhação o poder do Altíssimo. Veja que eles estão diante do templo. Veja que eles estão diante da casa do Senhor. Quão importante é, quando as lutas vêm, a dificuldade vir, a doença vir, se nós temos condições, vamos para a casa do Senhor, ali nos alimentar. É ali que o Senhor manifesta o seu poder. O nosso Deus manifesta em poder. Ali tem todo um quadro de obreiros que vão orar, que vão interceder, que cooperarão na instrução. Veja que no capítulo 17 nós vemos ali sacerdotes instruídos para ensinar a palavra de Deus, a lei do Senhor. Então nós temos que ir para a palavra de Deus, buscarmos conselheiros, servos, obreiros, pastores dentro da casa do Senhor. O povo foi para Jerusalém, a capital da Judéia, ali buscar ao Senhor. No verso 26, e disse: ó Senhor, Deus nosso, Deus de nossos pais, não és tu Deus que está nos céus? Veja que a oração de Josafá, diante daquela aflição, do iminente ataque, diante da iminente força do inimigo, ele reconhece o Deus que deu vitórias no passado, o Deus que venceu e derrotou todo o aparelho militar do Egito ali no Mar de Juncos, que derrotou os deuses do Egito, que derrotou todos os inimigos. Não és tu Deus que habita nos céus? Os deuses dessa terra habitam em templos horrendos, deuses híbridos, metade humano, metade animais, coisas absurdas de horríveis, e os pagãos e os espiritualistas cultuam